Se não obedecer aos arroubos autoritários da corte, você não pode atuar no Brasil. São 226 contas de Twitter bloqueadas por ordens do TSE e do STF, 161 contas suspensas. E agora a AGU resolveu atuar para colocar um fim no X. Inclusive agindo dolosamente contra o Elon Musk, que já foi vítima de toda a perseguição possível do judiciário do governo brasileiro, o AGU Bessias, aquele Bessias, sabe, da carta para Dilma Rousseff. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Ah. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Pois é, ele resolveu agir dolosamente, assintosamente, para inclusive levar ao fechamento do Twitter no Brasil, caso não contribua com as investigações sobre o Twitter Files, ou seja, resolveram investigar a empresa e os jornalistas que publicaram documentos sobre fatos de interesse e relevância nacional e resolveram perseguir a empresa. Se a empresa não contribuir sobre o vazamento de qualquer maneira em algo que eles achem adequado, simplesmente fecha a empresa no Brasil. Só que aí eu fico pensando, né? E os perfis de esquerda que já pediram a morte de bolsonaristas? E aquela galera que ficou jogando futebol com uma cabeça que parecia a do presidente Bolsonaro. Aí a galera fica quieta, não tem punição, eles passam batidos e estavam na liberdade de expressão deles. A Choquei segue mentindo, destruindo vidas. O Felipe Neto, garoto que imita a Foca, segue propagando desinformação a todo tempo e nunca foram objetos de qualquer tipo de censura. E pior, continuam recebendo dinheiro internacional como o do George Soros. E nada acontece, não importa que o capital é estrangeiro quando é para financiamento da esquerda. A regra no Brasil é bastante clara, ou segue o rei ou perde tudo. E é assim que o país deve continuar daqui para frente, tipo o caso do Monark. E mais um grande passo contra a liberdade de expressão é dado, porque a grande mídia busca a todo custo o retorno do monopólio da informação, hoje quebrado através das redes sociais, de plataformas como o YouTube, onde as pessoas acessam para ter informações verdadeiras, como você que vem ao meu canal para ter uma análise política isenta e principalmente baseada em fatos e não apenas em achismos, como feito pela Dani Lima na Rede Globo. Mas o que acontece? Tudo que o governo Lula precisa é criar mecanismos para barrar o acesso à informação e coibir as pessoas de pensarem. Aí o monopólio da Rede Globo volta a ser estabelecido. Se não bastasse o futuro temerário que nós temos e a ditadura que eles chamam de democracia, a segurança jurídica do Brasil tem um destino assustador. Com mandatos absurdos, decisões completamente autoritárias, a democracia da toga age dolosamente para transformar o Brasil o mais rápido possível numa Coreia do Norte. E isso avança a passos largos, talvez numa estrutura similar à Gestapo, à Stasi. A perseguição e a censura, elas seguem diariamente a qualquer brasileiro que ouse opinar. E para variar, o pedido feito pelo Bessias é sigiloso. Ele pede que Alexandre de Moraes compartilhe com a AGU as provas coletadas em investigação aberta das 2 semanas contra o Elon Musk para a suposta obstrução da justiça. E aí eu fico pensando, se é lícito, para que esconder? O que estão devendo? E no meio disso tudo, enquanto a população vai às ruas, como no último domingo, para pedir liberdade de expressão, aparentemente o Congresso Nacional vive uma realidade paralela, regada de dinheiro público, onde não há nada acontecendo. É impressionante como essa galera vive no fantástico mundo dos políticos. Com a corrupção correndo solta no Brasil, a gente tem até um caso de Messias 2.0, pedindo informações sigilosas sobre informações que o Elon Musk já divulgou. Na prática, além da responsabilização criminal, o que o Bessias quer é justamente punir a própria empresa que representa o X no Brasil e puni-la com base na lei anticorrupção, que responsabiliza companhias que praticam atos de improbidade contra a administração pública, ou seja, não incorre em nada, uma vez que o X não recebe dinheiro público para atuar e não presta qualquer serviço público. É uma rede privada. Mas no Brasil que nós vivemos hoje, segurança jurídica, ordenamento jurídico também não tem qualquer validade. Só que é interessante que eles querem punir o X com base na lei anticorrupção, mas as empresas que foram averiguadas e punidas pela Lava Jato, inclusive o próprio Lula que foi punido por corrupção, simplesmente seguem isentos, como nada tivesse acontecido, inclusive com acordos de leniência bilionários para cancelar as multas que foram aplicadas a ele. Réus confessos que agora tem carta branca, um salvo-conduto para andar livremente pelo Brasil. O Brasil tem tudo para piorar, inclusive. Afinal de contas, ontem o Google vetou o impulsionamento eleitoral em 2024. E aí eu chamo a atenção você para esse assunto. Isso é uma clara interferência
eleitoral. O tempo de TV, ele é dado para os partidos que podem. Apenas alguns candidatos têm acesso ao tempo de TV. Você, por exemplo, que me acompanha, naturalmente me acompanha pelas redes sociais. Sem o impulsionamento, campanhas eleitorais como a minha podem ser prejudicadas porque naturalmente vão ter uma dificuldade de falar com o seu eleitor, especialmente pelas falhas que nós temos nos algoritmos que sempre prejudicam candidatos de direita. Agora, não vai ser mais possível impulsionar conteúdos no YouTube. Sabe quando você ia ver um vídeo e aparecia outra pessoa falando? Esse caso da Betina, né, aquelas coisas? Naturalmente, alguns candidatos iriam fazer isso. Foi um expediente que eu adotei em 2020, foi muito exitoso, mas que agora ele praticamente acaba proibido por conta da legislação arcaica do Brasil. Porque, vamos concordar, as plataformas de rede social como o YouTube, elas democratizam o ambiente. Todos têm acesso, todos podem impulsionar e fazer a sua campanha. Diferente do horário eleitoral, que você fica nas mãos de um cacique partidário e pode ou não aparecer lá. E não adianta vir falar, tem cota para mulher, tem cota para índio, tem cota para gordo. Isso é outra conversa. A questão é que poucas pessoas têm esse acesso. E a rede social você pode trabalhar sua campanha como você bem entende. As pessoas, inclusive, cada vez usam mais as redes sociais para se informar. E eles simplesmente resolveram limitar esse tipo de acesso. Quem não lembra, nas eleições de 2022, quando o Lula foi proibido falar que o Lula era defensor de ditador, de corrupto, ex-condenado, que era um ex-presidiário, que defendia o aborto. Hoje o que nós temos no país não é nada para combater a mentira, é sim para calar a verdade. Essa decisão, tanto quanto arbitrária do Google, eu não quero crer que teve interferência do TSE, ela pode e vai prejudicar muito as eleições de 2024. Isso significa que na prática nenhum conteúdo de candidatos poderá ser anunciado no Google Ads, ou seja, você não vai poder anunciar no buscador e nas plataformas. Isso deve ser seguido muito em breve pela Meta, gestora do Facebook e do Instagram. Na prática, o que as plataformas querem é evitar as multas eleitorais absurdas criadas no Brasil que podem falir a empresa e jogando a responsabilidade de censura de arquivamento de informações para ela e não mais para os tribunais eleitorais, além de, claro, encarecer absurdamente a operação. Na prática, o TSE ampliou o escopo de monitoramento para, no final das contas, garantir que apenas os amigos do rei possam divulgar as informações e que campanhas de direita, campanhas conservadoras e liberais acabem mortalmente prejudicadas. É realmente um cenário caótico, um cenário perigoso e catastrófico. E só para você ter uma ideia, antes que a gente encerre, os tempos hoje são outros. O Geraldo Alckmin, em 2018, teve o maior tempo de TV do mundo, aquela porcaria da Frente Ampla, que o PSDB adorava fazer com 438 partidos, e fracassou miseravelmente na eleição, diante do Bolsonaro, pelo PSL, com coisa ali de 20, 30 segundos de televisão. É muito mais a rede social do que a TV. Por isso que o Alexandre de Moraes tem saudade da virada do século, quando não haviam redes sociais, porque naquele tempo o que imperava era a vontade da televisão e não a vontade da população. Para essa gente, democracia é simplesmente impor aquilo que eles querem para você e a gente aguentar calado. Isso nós não podemos fazer. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.